Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast Conexão Nossa Terra News, um espaço onde histórias inspiradoras ganham voz e mostram que a dedicação ao trabalho e valores pode transformar vidas. Hoje, vamos viajar pela cultura do sul do Brasil para conhecer um pouco mais sobre o povo conhecido pela coragem, pela tradição e pelo amor às suas raízes. O gaúcho tem origem nos extensos campos dos Pampas, que abrange o Rio Grande do Sul, o Uruguai e a Argentina. Sua história começou entre os séculos 17 e 18, formada pela mistura entre os colonizadores europeus e os povos indígenas, como os charruas e os minuanos. Eram homens livres, cavalheiros habilidosos que sobreviviam da criação de gado, da caça e do comércio de couro. Com o passar dos séculos, essa identidade se fortaleceu e hoje representa uma cultura rica em tradições, hospitalidade, respeito à família, ao trabalho e ao campo. E é justamente sobre essa cultura e sobre essa trajetória marcada pela dedicação que vamos conversar hoje com o nosso convidado especial, Henderson Rodrigues, gaúcho de origem, atualmente morando em Fortaleza, onde atua como encarregado de açougue de um supermercado aqui no Ceará, contribuindo diariamente para oferecer a qualidade e um bom atendimento aos clientes. Henderson, seja muito bem-vindo ao Conexão Nossa Terra News, um espaço onde foi criado pelo portal de notícias Nossa Terra News para contar histórias inspiradoras de profissionais aqui do nosso estado. Buena, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com o meu amigo Tesco aqui para falar um pouco da nossa vida, da nossa cultura gaúcha, da minha vida e aquilo que eu hoje colhi nesse Ceará que me colheu de braços abertos de praias lindas. É um imenso prazer estar aqui contigo hoje, meu querido. Henderson, eu que agradeço a sua presença aqui no nosso primeiro podcast, né? E vamos começar a nossa conversa. Henderson, para começarmos nossa conversa, conte para os nossos ouvintes onde foi que você nasceu, como foi a sua infância vivendo lá na cultura gaúcha. Bueno, né, como nós falamos lá no sul, eu nasci em São Gabriel em 1983. São Gabriel é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que chamamos assim, né? É próximo ao Uruguai, próximo à Argentina, né? É passagem por ali, né? Eu nasci em São Gabriel em 1983. Aos 7 anos, meu pai acabou se mudando para a capital, ou seja, entre Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e São Leopoldo, onde eu fui morar com ele lá, né? Tive um tempo morando com meu pai lá, estudando, aprendendo bastante coisa da capital, né? Como se fosse Fortaleza, é a capital, o interior seria outro lugar. Lá Porto Alegre, grande Porto Alegre, onde abrange outras cidades. E lá eu me criei um pouco lá com meu pai, e logo mais após isso, eu fui em meados de 99, por ali, 2000, eu me mudei para Bagé, que hoje é a cidade ao qual eu tenho orgulho de falar que me criou, né? Foi Bagé que me criou, que é a fronteira, a rainha da fronteira, terra do príncipe negro, que nós chamamos, né? De peleadores, onde aconteceu as bravas batalhas, né? E eu me criei por Bagé. Pouco tempo da minha vida me criei em Bagé. E me criando em Bagé, eu tive o grande prazer de me aproximar dos meus parentes, que são do Uruguai. Melo, Boteadeiro, Nobria, e Montevidéu, Laguna, e aí, Seu Branco, se vai, né? Caçapava, esse lado aí onde tem minha cultura, minha família, tanto uruguaia como brasileira. Então, a sua família tem origem lá no Uruguai, é isso? Isso, a minha família eu tenho primos, tenho parentes do Uruguai que são ginetes, né? Vocês chamam, como é que aqui é a vaquejada, né? Vaquejada, exatamente. Nós chamamos de gineteada, mas a gente tira laço, né? Vocês aqui derrubam o boi, né? Lá nós laçamos o boi. Pela Guamparé, onde vale nosso rodeio, tinha muito laçador, até o meu tio Ademar Silva era um dos melhores ginetes. Tem música sobre ele hoje, São Gabriel, em Barânia. Ademar Silva é um homem bem conhecido lá. Eu não tive esse prazer de conhecer, mas sim por terceiros que ele vinha a ser meu parente, né? Mas os meus primos são ginete, tanto os uruguaios como brasileiros, né?
nasci na cultura com eles lá, já nessa parte gaúcha. A cultura gaúcha é conhecida pelas tradições, pelo chimarrão, que eu estou vendo que você está aí com ele aí na mão, aí, tomando seu chimarrão, né? Pelo churrasco e pelo respeito à família. Quais desses trajes continuam presentes na sua vida, morando aqui em Fortaleza? Eu te confesso que a minha bombacha eu não estou conseguindo usar, né? Porque o calor aqui é imenso. Lá é mais frio, aqui como às vezes eu costumo dizer que aqui tem um sol para cada. Um sol para cada. Bom, aí, como eu digo, né, a minha cultura gaúcha, eu gostaria muito de preservar aqui, mas não consigo usar uma paragata, né? Que é um sapato fechado. A minha bombacha, que é uma pálvora, ela é mais larguinha. Né? A gente tem por tradição usar o lenço, que todo lenço tem o vermelho, tem o branco, tem o amarelo, né? Que dá origem, depois eu vou te explicar mais, origem de cada lenço também, né? E o que hoje me faz eu não usar hoje aqui muito assim, a minha boina, né? Que tem na foto que tu viste lá, o calor mesmo. Porque o nosso calor lá faz 40 graus também, mas ele tem uma época onde ele faz 40 graus, que é o verão, forte do verão faz 40 graus. Mas porém a gente tem muito balneário, tem muito rio, e os rios balneários do Rio Grande do Sul, eles são água muito gelada, são água fria. E muitas vezes pode estar 40 graus, mas tu sai com frio da água, da boca que te bate, né? E já o calor daqui é o seguinte, tá dentro da água do calor ainda, entendeu? É assim. Porque aqui o Nordeste realmente é conhecido assim pela questão do calor, né, também, porque o calor, pelo menos aqui em Fortaleza, nós estamos no período agora de um calor muito, muito intenso, né? E para vocês que lá no Sul é um pouco mais frio, né, é meio que complicado usar essas roupas, né, que vocês costumam usar lá. Aqui você já não tem essa condição toda de estar usando essas roupas, por conta realmente do calor aqui no estado do Ceará. Saiu do Sul para o país para viver no Nordeste, né? Certamente trouxe muitos desafios. Como foi essa mudança do Sul do país para o Nordeste do Brasil? Cara, eu sempre fui um aventureiro, né? Eu, por origem de família castelhana, né? A gente é quase um nômade, né? O castelhano é considerado um nômade. Mas eu fui um cara que sempre fui desbravador. Eu não tive medo nunca de muita coisa. Tive incertezas, mas não medos, né? A gente foi em 2022, 2023 ali, a gente sofreu uma enchente devastadora no Rio Grande do Sul. A minha perda maior foi psicológica, que eu sempre falo pra ti, né? Não foi material, mas foi psicológica. A gente acaba vendo gente que tinha demais, não ter nada, gente que tem dinheiro e não poder usar, né? E a minha mudança para cá, ela se dá por uma escolha. É uma escolha que eu fiz. Entre tudo, eu podia ir para outro lugar, para qualquer outro lugar. E a minha escolha vindo para cá é porque hoje eu sou casado com uma cearense. A minha esposa, ela é Ceará. E antes que pergunte, ela não foi para o Sul ainda, mas eu quero levá-la para o Sul para ela conhecer, né? Todo mundo fica curioso para saber, né? Ela é aqui do interior do estado ou é da capital, Fortaleza? Não, ela é de General. Ela é nascida em General, criada em Fortaleza, né? A minha esposa. E, resumindo, nós somos amigos do TikTok, viu, gente? Ninguém, às vezes chama a gente, né? Acho que às vezes a gente está tão perto da pessoa que não dá certo, mas quando está longe é que dá, né? E a gente era muito amigo do TikTok, a gente se conheceu ali, nos tornamos amigos. Na época eu tinha banda, né? Eu tinha molecada gaúcha, nós tocávamos muito baile, eu era vocalista da banda lá. E é uma coisa que mexeu muito comigo quando a gente acabou perdendo tudo, a gente acabou perdendo foco, a gente, né? Aquela metodologia de tocar, que era nossa boa. A gente nasceu, né? Meu gaiteiro era paranaense, mais gaúcho do que qualquer gaúcho. O meu guitarrista eu vi quase como um primo, amigo, né? O Josiel, que é de São Gabriel, minha terra natal. O meu baterista era de Caxias do Sul mesmo, onde eu morava. Então todas as pessoas ali, o contrabaixista também é um amigo meu. Então todos nós já tínhamos essa cultura gaúcha enraizada na gente. Então quando a enchente veio, a gente acabou se apartando, porque não tinha como nós estarmos ali, todo mundo junto, todo mundo na mesma sintonia, porque cada um teve seu espaço, né, para poder. Um ajudou uma pessoa de outro ajudou de outro. Eu fui
muitas vezes ajudar as pessoas, né, que precisavam de ajuda. Então, o que acontece? O psicológico da gente fica meio bagunçado, né? Fica meio bagunçado, tu vê a tua terra sendo destruída, tu vê a tua origem, gaúcho ali, a devastação que deu no sul, né? No caso, quando aconteceu a enchente lá no Rio Grande do Sul, tu morava na capital Não, ou no interior? Eu morava em Caxias do Sul. Caxias do A segunda maior cidade do Rio Grande do Sul é Caxias do Sul, né? Em território, ela abrange muito. Caxias do Sul é conhecido pela terra da uva, né? A terra da uva, a terra do metal, onde as empresas de ônibus e outras coisas mais lá abrange, né? Então eu morava lá, né? Teve deslizamento lá, teve bastante. Por ela ser alta, toda a chuva que vinha deslizada levava tudo por baixo, né? Não foi aquela coisa como foi em Porto Alegre, mas teve um impacto, tudo teve impacto, estrada derrubada, morros caindo por cima de outras coisas, pessoas perdendo plantação, teve muito disso, né? Tu falou que tinha uma banda, né? Que tocava na noite, em barzinhos, como é que era? Não, a molecada gaúcha ela surgiu em 2017 para 2018 comigo e um amigo meu, o Joe, né? O Jonathan, que é o fundador da banda comigo. A gente um dia se juntou um roqueiro e um gaúcho. Cara, como é que vamos fazer? Aí botamos lá a banda, a molecada gaúcha, começou a dar certo, a gente começou a tocar, a gente começou a se conhecer e a gente tinha aquela vida de músico, né? E quando a enchente acabou vindo, não tinha onde ela tocar. Primeiro, na verdade, começou com a pandemia. O primeiro impacto foi a pandemia. A gente não conseguiu tocar com a pandemia. A pandemia fechou, a gente tinha um investimento muito alto, né? E acabou que a gente se fechou um pouco. E logo mais, depois a gente começou a tocar e veio a enchente. Aí, no caso, a banda de vocês teve início antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí, é uma brincadeira que se tornou uma coisa... Com a pandemia, vocês tiveram que parar, e quando vocês retornaram novamente, aconteceu toda aquela tragédia que a gente conhece, né? Aquela enchente lá no Rio Grande do Sul. Agora, a tua esposa, vocês se conheceram através do TikTok, é isso? Como foi esse encontro de vocês aí? Cara, eu costumo dizer que a minha esposa hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Ela vai ser em primeiro lugar em tudo, né? Tudo imaginar, filho, mãe, pai, tio, emprego, não vem primeiro que a minha esposa. A minha esposa, ela é como é que eu vou dizer pra gente? Precisa do coração para viver, né? Então a minha esposa é a mesma coisa se fosse isso para mim. A minha esposa, ela teve no momento mais crítico da minha vida. Ela teve comigo e ela é uma pessoa que todo dia ela me ensina e eu ensino, né? A gente pensa diferente, mas o comum ajuda nós nos unimos. É uma troca de conhecimento. Troca de conhecimento, né? Hoje a minha esposa, como eu digo, ela é a humanidade da minha vida. Em primeiro lugar, minha vida é minha esposa. Deus, quer dizer, e minha esposa, né? Então nós éramos amigos. Eu seguia ela, né? Um dia eu tô sentado no meu carro lá, cara, sei lá, pensando em bobagem. Eu mexendo no meu celular, olhando no TikTok, uma ruivinha, branquinha. Do sul, né, cara? Não pode ser do sul, né? Pensou que era do Rio Grande do Sul. Claro, do sul, porque na minha cabeça, né, gente? O pessoal daqui tem que pegar muito sol. Eram mais morenos, né? Morocho, como diz no Uruguai. Aí eu chego aqui, tem gente mais branca que eu, né, cara? Hoje em dia eu vejo gente mais branca que eu aqui, né? Então, eu tava ali, olhei, achei essa bonita aqui, né, tchê? Me agradou, né? Vou entrar aqui pra ver como é que é a situação. Então, ela fazia as lives dela, conversava com ela, é muito simpática, ela tem uma forma de conversar, persuadir as pessoas que estão na volta dela, né? Ela tem aquele carisma dela por você trabalhar muito tempo em loja, vendedora e coisa, né? E acabou que eu comecei a seguir ela naquela coisa ali, né? Mas comecei a seguir, fui seguindo, mas nunca falei com ela. Nunca tive esse contato de chegar e falar com ela, trocar uma ideia com ela com relação a isso, né? Aí lá por um dia eu dei um oi. Ela muito simpática, me responde oi novamente, né? E dali começou o nosso papo. Conversa daqui, conversa dali. Mas, tia, eu tomei um susto quando ela me falou que era do Ceará. Meu Deus, e aí, como é que vai ficar agora, cara? Mundos diferentes, 7 mil quilômetros de distância. Da onde eu tava até ela, né? E agora, como é que vai ser? Aí conversa vai, conversa vem, né? Nós contamos histórias, nós temos infâncias praticamente parecidas com algumas coisas, né? Fez com que a gente trocasse muito mais ideia. E aí foi passando o tempo, a gente começou a sentir carinho pelo outro,
A amizade já começou a se transformar em carinho, afeto. Aí foi onde nós decidimos, e aí, como é que vamos fazer? E ela ir pra lá não era o certo, né, cara? Eu já era solteirão lá mesmo, né? Meus filhos estão criados, graças a Deus. Minha cabeça tava meio naquele tipo que eu te falei, né? Cara, vamos ver o que vai dar. Combinamos, né? Vamos ver o que vai dar. E nesse meio tempo aí a gente acabou se acertando que eu vinha pra cá. Ou seja, a gente nunca se viu de corpos. A gente nunca tinha se tocado e coisa e tal. E eu desembarquei aqui no dia 5 de outubro, um dia depois do aniversário dela, né? De 2024. 23 para 24. 25, 25. Então, estamos em 24 para 25, né? Eu tava aí. E aí descemos aqui no aeroporto, 4h30 da manhã. Ela estava esperando. Né? Não achei que ia ser tão linda assim, né? Era linda, mas não achava que era tão linda, né? Então, desde então, como eu digo pra ti, é minha parceira. A pessoa que eu acho que hoje tá do meu lado. A gente nunca teve interesse de nada. A gente tem objetivos e sonhos, mas é uma guerreira. Hoje eu digo que é a única que conseguiu me domar. A gente fala no sul, domar o cavalo aporreado. Ela conseguiu me domar de várias formas, assim como eu, a gente compartilha um com o outro, né? E estamos aí, né? Estamos aí 2 anos juntos, aí peleando dia a dia, trabalhando, se esforçando cada dia mais. Isso realmente é muito importante. Quando a gente encontra realmente alguém que casa com a gente, que tem esse carisma um com o outro, já é muito bom, porque o casal se fortalece cada vez mais, né, com essa cumplicidade de amizade, né, de compartilhamento da vida no dia a dia. Né, isso realmente é muito importante. Eu costumo dizer, o que falta nela sobe em mim, falta nela. Então, mas aí quando um e o outro tá tudo certo, né? Eu sou calmo, eu sou um cara muito tranquilo com relação. A minha esposa é mais racional, eu sou mais emocional. Então dá certo, né? Um respeitando o espaço do outro, usando os dois fazendo a mesma coisa. Com certeza. O povo gaúcho costuma carregar valores como disciplina, trabalho e perseverança. Você acredita que esses ensinamentos ajudaram na construção da tua carreira profissional aqui no estado ou até mesmo lá no Rio Grande do Sul? Eu costumo dizer que o gaúcho, ele é pata firme, né, que a gente chama, né? E ovelha braba, a ovelha quando tá braba, ela começa a bater o pé, assustar. O gaúcho, ele nasce com essa cultura, e esse dia um cara falou assim pra mim, até perguntou, cara, vocês são galanteadores, né? Não, nós somos educados. É uma forma porque a gente cresceu nessa cultura de respeitar a mãe, respeitar o pai, o seu irmão, que é 1 ano mais velho que a gente tem que ter respeito com ele. Então essa cultura ela veio junto comigo. Desde cedo, dando senhoria, respeitando o próximo, o senhor, que seja quem for. Então essa cultura no gaúcho ela já é enraizada, né? De transformar a nossa cultura numa beleza no sentido assim, dizendo, como é que eu vou explicar? Trazendo a tradição junto, trazendo a nossa cultura e da criação. Nem todos são iguais, como aqui no Ceará, nem todo cearense é igual. No Sul é a mesma coisa. A gente tem falhas, a gente tem pessoas do bem, pessoas do mal, mas aquele que é bem educado, ele traz essa cultura dentro dele. E eu fui um dos caras que sempre trouxe, porque todo mundo diz, cara, tu nem parece que tá aqui no Ceará há 2 anos, tu não fala. Eu digo, não, eu dou uma resbalada às vezes. No macho, macho. Às vezes tu já está começando a pegar esse sotaque cearense. Trejeito cearense. Mas eu procuro não me aprofundar, porque eu gosto da minha cultura gaúcha, respeitando a de vocês, eu gosto muito da minha, né? Então, as culturas se misturam dessa forma. Então, eu ainda continuo trazendo essa tradição, foi muito bom para o meu crescimento, né? Trazer de lá, mas também tenho que entender que o choque de realidade é totalmente diferente de culturas. Então hoje eu estou me adaptando a vocês. São culturas diferentes, né? Povos diferentes e qualquer forma, até a culinária, né, de vocês é totalmente diferente da nossa. Totalmente. Essa conversa está muito interessante, né? Estamos conhecendo não apenas a história do Henderson, mas também um pouco da riqueza, da cultura gaúcha. Daqui a pouco a gente volta com mais esse bate-papo aqui com o Henderson. Até daqui a pouco. Esse podcast é um oferecimento da Forte Água.
Forte Água. Água de qualidade faz toda a diferença no seu dia a dia. Com a Forte Água, você garante pureza, segurança e um atendimento rápido para sua casa, empresa ou comércio. Aproveite a nossa promoção. A partir de 20 garrafões de 20 litros, a entrega sai por apenas R$ 3,10 por garrafão. Fale agora mesmo com o nosso revendedor autorizado, Carlos Castro, e faça seu pedido pelo WhatsApp 988 1364. Forte Água, qualidade, confiança e economia com sua entrega de água adicionada de sais. Estamos de volta com o podcast Conexão Nossa Terra News, que tem o oferecimento de Forte Água, água adicionada a sais. E o nosso representante oficial da Forte Água é o Carlos Castro, e você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp 98888 1364. Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, nosso bate-papo aqui com o Henderson, né, falando mais sobre a trajetória de vida dele agora profissional, como foi que começou essa vinda para cá, qual foi, né, tudo que motivou realmente ele a vir para Fortaleza, né, como ele falou, a motivação maior dele vir aqui para Fortaleza foi o conhecer da esposa dele, né, eles se conheceram lá no TikTok, né, trocaram conversas, né, e a partir daí ele veio para Fortaleza para conhecê-la. Henderson, como surgiu a oportunidade de trabalhar no ramo de supermercado, né, e principalmente no setor de açougue? Qual foi essa motivação que também te levou a trabalhar na área de açougue? Em 2000, meados de 99, 2000, quando eu fui pro meus parentes, né, conhecer o Uruguai, um tio meu, ele tem um comércio, a gente chama de Muricho, né, no sul, do Muricho, tá vendo? Onde tem açougue, tem secos e molhados, linguiça, né, que a gente vende muito charque de pendurado num balcão lá, que é a cultura, né, e eu comecei a me interessar por ali, né, no mercado, né, ajeitava um arroz, ajeitava uma erva, o óleo, né, na minha época ainda o óleo era da lata, lembra da lata dela, né? Com certeza. Lata, óleo de lata, o leite era no saquinho, não era na caixinha. Então, né, essa era a minha função ali. Mas eu de olho quando meus tios carneavam, um porco, um novilho, né, e nem viu. Então, essa trajetória de mercado começou desde cedo. Eu comecei no mercado mesmo como empacotador, eu empacotava ali a feira, como se chama aqui o rancho, né? Depois eu passei para a área de mercearia, eu era responsável. Depois eu fui para o depósito, pelo motivo de eu ser muito categórico, organização, né? Gostava de organização, e fui fazendo isso. Mas o açougue sempre me chamou a atenção. A carne, a gente aprendeu de cedo já a assar carne, né? Aquilo me chamava a atenção. Então, cada vez que eu ia tirar férias dos meus tios, meus primos, nós carneávamos, curava no meio do campo. Meu avô fazia uma cerca, tirar arame, né, um bicho que estava judiado, a gente ia lá e curava ele no meio do campo, botava em cima do cavalo, trazia uma ovelha, um terneiro. E eu via muita carneação, né? Carnear o porco, carnear o bicho ali, desossar o bicho, eu achava muito lindo. Não a matança, né? Mas a forma, né, de carnear o boi, as partes do boi, me chamava muita atenção. Aí o meu tio, vendo que eu gostava da coisa, né, te aproxima aí. E aí eu comecei a desenvolver com ele a carne, né? Obviamente que de lá pra cá a gente teve muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Então você, como é que eu posso dizer, esse desejo de trabalhar com a parte de carne foi influência mais dos teus tios, né? Da maneira que você trabalhava, da maneira que eles trabalhavam, né? Essa matança lá do boi, né? Digamos, da ovelha, né? E tudo. Foi a partir daí que tu teve esse desejo de seguir a tua carreira como açougueiro, no caso. Exatamente, né? Porque a gente, quando é guri, né, a gente quer ser tudo.
Na verdade, ele só pode ser que é só uma coisa, né? E eu sou um cara muito bipolar com isso aí, com ideias, bipolar com ideias, né? Se hoje eu aprender a pegar a caneta, pra mim tá bom. Amanhã eu aprendi outra coisa, tá bom. Então, na minha infância, daqui até agora, meus 43 anos, eu aprendi muita coisa, né? Já fui laboratório de asfalto, já fui gente de mercearia, né? Lidava com isso, tive banda, né? Toquei, mas sempre lidei com carne. A minha vida toda, praticamente, metade da minha idade que eu tenho de hoje é só dentro das açougues. Hoje, você ocupa a função de encarregado de açougue de um supermercado aqui em Fortaleza. Quais são os maiores desafios de liderar uma equipe e garantir qualidade e bom atendimento ao teu cliente? Bom, a gente sempre fala assim que uma boa equipe treinada vai te dar resultado, né? E muitas vezes uma equipe bem treinada te dá dor de cabeça também. Ou seja, o grande desafio hoje de lidar com carne, com supermercado, primeiro é saber atender o teu público, né? O que manda o público, quem o público chega, é a senhora que quer conversar, é o senhor que quer contar a história dele. Então a gente tem que aprender a ser psicólogo, ter paciência, né? Então isso passa para a tua equipe. Tem que passar para a tua equipe a forma como tu trabalha, é aquela função, né? A empresa a qual eu trabalho, ela sempre nos ensinou o que? Transparência, objetividade, um bom atendimento, tá sempre olhando para o cliente, tendo a melhor qualidade na carne, o melhor desenvolvimento da sua equipe, dando o orgulho da pessoa voltar lá, dizer, eu vim aqui comprar porque a carne de vocês é muito boa, entendeu? Aí quando tu traz isso para dentro da tua equipe, que gera o desconforto muitas vezes. Porque tu tem um açougueiro mais antigo que, não, eu faço desse jeito. Aí o mais novo acaba se influenciando muitas vezes para aquele ali. Então tu tem que ter aquele balanço, aquele jogo de cintura, explicar para a pessoa. E quando tu trabalha numa empresa igual a minha eu trabalho, que me capacita isso, né, aos poucos eu vou fazendo. Mas eu acho que o grande desafio hoje é pessoal. Culturas, choque de culturas diferentes. Eu, por ser gaúcho, eu tenho uma palavra branda. Eu não falo baixo. Mas aí a pessoa pode interpretar que eu estou sendo arrogante. Já o cearense, ele já, e aí, não sei o que, né, brinca, ô macho daqui. São duas culturas totalmente diferentes, mas, porém, se a gente souber dosar, dá certo. Hoje, o meu maior desafio é esse, né? É o choque de cultura que eu estou aprendendo, desenvolver cada vez mais. Dentro da tua equipe. Dentro da minha equipe. A equipe em si, não. A equipe em si, hoje é tranquila, a equipe que eu comando, porque são pessoas que já conhecem, né? Tem açougueiro que o meu açougueiro é mais velho que eu de empresa, né? Tem 10 anos, 10, 11 anos de empresa. A balconização também é antiga. Então, assim, o que mais me ajuda é isso aí, né? A sabedoria deles passando para mim. E eu aprendo com eles, aprendem comigo, né? Mais ou menos assim que funciona. Ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais marcante ou desafiador que te ajudou no teu crescimento profissional? Teve algum momento marcante que te ajudou nesse crescimento até aqui como profissional? Teve sim. E não foi um, né? Eu costumo dizer que eu acho que eu me descobri profissional mesmo, assim como açougueiro, quando eu estava no Rio Grande do Sul, trabalhei com uma empresa lá também de encarregado, né? Lá foi desafiador. Mas o maior desafio para mim, eu vou ser bem sincero, foi aqui. Aqui foi porque tem uma cultura, até é bom relatar isso, tem uma cultura que diz que o cearense e o gaúcho não se bicam. Eu já vou dizer bem assim, não é verdade. Não é verdade. Eu tive algumas coisas, mas são aquela minoria, né? Uhum. E no Rio Grande do Sul a mesma coisa, talvez seja minoria. Mas quem trabalhou comigo, que aqui é do Ceará, eu formei açougueiros do Ceará, que são daqui do Ceará lá no Sul, né? Uhum. Mulheres, meninos que foram para lá, hoje são encarregados de açougue, são açougueiros alguns trabalham em outros setores, e o desafio foi provar para eles que eu sou deles. Cultura diferente, mas formei com os mesmos ideais. Então, quando a gente acha esse desafio, é só desafio de cultura. Eu penso de uma forma, o cearense pensa de outra. Mas se eu entender o cearense me entender, tudo ok. Tudo dá certo. E o maior desafio foi essa leitura, né?
E quando eu vim para cá e aprendi com o pessoal daqui, eu fui notar que esse era o meu maior desafio, era aprender a forma, a maneira que todo mundo age aqui. Essa foi o desafio, assim, dentro do meu contexto de carne, eu conhecia muita coisa. E eu achei que aquele meu conhecimento do Sul dava certo aqui. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não. Então, uma outra cultura diferente, é outra maneira de agir. O senhor desce de São Paulo para baixo, é quase a mesma cultura gaúcha. Para cá é totalmente diferente. Né? O senhor pega São Paulo, pelo Mineiro, o senhor pega ali Minas Gerais, o senhor pega Mato Grosso do Sul, Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são todas a mesma cultura, o mesmo corte de carne. Existe o CTG, MTG, Centração Gaúcha, né? Aí quando tu vem pra cá, é um leque. Vou dizer pra assim, que eu abri minha cabeça aqui, conhecendo, cara, tem tanta açougueiro aqui, tanto açougueiro bom. Bom não, eu vi açougueiros ótimos. Que eu disse assim, cara, eu não sou açougueiro. Perto desses caras. Pela maneira deles cortarem a carne. Cortarem a carne, porque aqui existe uma diferença, um aproveitamento, 70% do aproveitamento aqui. Lá nós trabalhamos, vamos supor, 60, 65, 40, 35, né? Aqui não, aqui é uma cultura diferente de aprendizado, onde eu pude aprender com o cearense. E hoje, o profissional que eu estou me tornando é muito também da empresa onde eu trabalho que me capacitou, está me capacitando. Também os profissionais que estão, açougueiro, balconistas, gerentes, são um âmbito, né, que eu tinha que quebrar essa barreira. E aos poucos foi quebrando e eu fui aprendendo. Então, para mim, o meu maior desafio hoje dentro da área do açougue foi quando eu cheguei aqui e tentei mostrar uma cultura e eles acabaram me apresentando a deles e eu me apaixonei pela cultura de dentro da carne, entendeu? Dentro da carne eu acabei, poxa, os caras são os giraia da carne aqui, né? Eu pensando, no Sul a gente entende muito, mas vocês aqui entendem muito do dianteiro. E nós lá é traseiro, né? Costela, colchão, essas coisas. Né? Henderson, quero agradecer profundamente, agradecer por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, né, para participar do primeiro podcast do Conexão Nossa Terra News. Gostaria que você deixasse aqui para nós uma mensagem, né, para todos aqueles que vão estar aí assistindo, né, aí esse primeiro podcast, né, que você possa deixar uma mensagem para cada um desses nossos ouvintes. Bom, a mensagem que eu tenho para dizer é que continuamos sendo esse povo que vocês são receptivos, o povo alegre, né? Eles são um povo alegre por natureza. E a mensagem que eu posso dar como gaúcho, como vindo do Sul, é que possamos ter mais compaixão daquilo que a gente gosta de fazer. Ser recíproco, como vocês estão sendo comigo. E agradecer a todos vocês a quem me acolheu aqui, né, os grandes amigos aqui. Tem imenso prazer de falar dos meus amigos aqui. Um deles é o Dr. João Ribeiro, que é um advogado, um dos melhores advogados que eu conheci hoje dentro de Fortaleza. Um abraço para o Dr. João Ribeiro aí, né? Profissional competente, um cara fora da curva. O Dr. João Ribeiro é uma pessoa que conversa comigo, me apresentou alguma cultura de vocês aqui também, né? E a mensagem que eu tenho para vocês é dizer assim, muito obrigado povo cearense, muito obrigado Fortaleza, minha Calcaia, tomo tanto Calcaia, cara, gosto da minha cidade de Calcaia aí. Muito obrigado pela essa recepção de vocês e continue dessa forma, amorosos, calorosos, quebrando barreiras cada dia mais. Um abraço aqui desse gaúcho apaixonado pelo Ceará. Um abraço para vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio, do primeiro episódio do podcast Nossa Terra News. E assim encerramos o primeiro podcast Nossa Terra News, que teve um oferecimento de Forte Água, que tem como representante Carlos Castro. E você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp 98888-1364. E a partir de 20 garrafões você só paga R$ 3,20. Você pode também nos seguir nas nossas redes sociais. O portal de notícia Nossa Terra News aqui no YouTube,
Deixe também o seu like, deixe também a sua pauta. Qual pessoa você quer que a gente possa estar trazendo aqui para o nosso podcast, para bater esse bate-papo? Siga também o nosso Instagram, Portal de Notícia Nossa Terra News 2025. Até a próxima!